O livro dos Tessalonicenses, primeiro livro dos Tessalonicenses. Epístola, né? Aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 13. Estamos falando, abordando esse assunto, não é? Que está ali registrado, a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Lembrando aos irmãos que, ao terminar este culto, eu pedi para a pastora ligar para alguns irmãos, eu também liguei para alguns, pastores e presbíteros, por gentileza. A gente vai ter uma reunião aqui, máximo 10 a 15 minutos, não passa disso. E essa reunião é justamente para evitar a reunião da semana que vem, que nós iríamos ter lá na sede, tá? Eu preciso resolver umas coisinhas rápidas com vocês, então não vai ter necessidade da reunião de presbitério lá na sede. Mas eu gostaria também da presença dos pastores, porque é bem alusivo a isso daí, tá bom? Não precisa se preocupar que não passa das 2 da manhã a reunião. É porque os irmãos têm que trabalhar, né, irmãos? E aí fica... Celso vai viajar, não? Não? Então o Celso fica... Até às 3, os irmãos às 2 podem ir embora. Louvado seja Deus. Reunião é vigília. Capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos também pela palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor, dada a voz da sua palavra e a ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Então consola o teu irmão aí com essas palavras. Diga assim para ele: meu irmão, Jesus vai voltar. E Fernanda, você precisa estar acordada. Louvado seja Deus. Não que ela esteja dormindo, não é que ela gosta de dormir. Então, amados, vejam que nós já começamos esse assunto e eu vou dar continuidade a ele. Eu não sei se foi quarta passada, teve o jejum, né, que interrompeu, foi na anterior, né? Então nós falamos do versículo 13 aqui a respeito da esperança. Não é? Então foi colocado justamente assim, que a esperança, mas o nosso coração, é que justamente cria o mover em nós, traz a energia suficiente, a vontade, o desejo de você realmente realizar. E de você também fazer o investimento naquilo a qual você tem esperança. Então a esperança, ela é um grande agente motivador nas nossas vidas. E isso daí você também aplica não somente à vida espiritual, mas também em todas as áreas da tua vida. Não é assim? Quando você espera, você tem esperança em alguma coisa, logicamente, que você vai trabalhar em favor daquilo. Você vai lutar por aquilo, não é? Então, quando você realmente acredita nas coisas vindouras, você acredita no dia de amanhã, não é? Você acredita nos acontecimentos futuros, como aqui o caso é o arrebatamento, você vai investir tua vida, não é? Nisso. Você crê na ressurreição, você vai trabalhar em cima disso. Você crê nos milagres, você vai buscar isso. Você crê, por exemplo, na melhora da tua vida profissional, você vai investir nisso. Você crê na melhora da tua vida financeira, você vai trabalhar para isso, não é? Então, tudo aquilo que nós acreditamos, que nós esperamos. Porque o apóstolo Paulo, ele usa algo interessante dentro do texto, do contexto do texto aqui da Bíblia. Ele diz assim, como os demais, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Então, amados, assim, ó, quando você não tem esperança de alguma coisa, você deseja até ela, você até gosta, mas, porém, você não vê perspectiva, né? Você não sabe como lidar com aquilo, tal. Então, isso produz o quê? Uma certa tristeza no coração do indivíduo. Não é? Então, quanto à eternidade, há uma tristeza no ser humano, em sua alma, em seu espírito. Por quê? Porque ele não tem convicções, não é, de como ele vai viver a eternidade. Então ele fica, não é, entre meio às frases. Morreu, acaba tudo, não é? Olha, quando você morrer, Deus te leva em paz para algum lugar, não é? Não é algo definido, sempre é uma coisa indefinida. E isso produz um vazio dentro do homem, que é o seu vazio existencial. E esse vazio, amado, nada consegue preencher ele. Então o homem tem que fugir da sua realidade, o homem no ser humano, não é? No gênero aí, humano. Então o ser humano, ele foge da sua realidade, aonde ele se envolve nos vícios, aonde ele vai, não é? Para aqueles subterfúgios, aquelas áreas de escape, né, da vida, do dia a dia. Uns vão para a orgia, outros vão para os excessos da vida, justamente por quê? Por causa da falta de esperança, para tentar suprir, né, a sua tristeza, né, a qual nenhuma alegria presente nesse mundo, nenhuma alegria exterior, não é, consegue satisfazer essa grande necessidade que o homem tem, não é, na sua necessidade existencial. Então, é a presença de Deus na vida do ser humano. Então, ele procura preencher com outras situações. Então, ele se acovarda, enfim, acontece muitas coisas de forma negativa e ele não tem força para superar isso. Então, ele acaba se entregando, não é, a alguma espécie de dissolução na sua vida. Mas o apóstolo diz que, então, isso faz assim, ó, é o contexto de uma vida triste. Uma pessoa tem uma tristeza dentro disso, né? Então, se alegra, por exemplo, eu me alegro numa festa, acaba a festa. Eu estou triste, porque a minha alegria é somente ligada a movimentos ou a momentos, não é, que a gente possa aí estar vivendo. Mas a alegria, amados, voltada às coisas futuras, às quais você espera, crê, não é? Isso passa a arder na tua alma. E você, logicamente, vai trabalhar, não é? E vai investir naquilo. Assim como você vê que Jacó trabalhou, não é, 14 anos, porque por amor a uma mulher. Não é? A uma mulher. Então ele trabalhou. A Bíblia diz, ó, e esses dias foram diante dos olhos dele poucos dias. Poucos dias. Por quê? Porque ele falou, olha, eu vou lutar, e aquilo o levava, não é, a acreditar nesse casamento, na mulher que ele amava, e isso o motivava muito em lutar por amor a ela. Então, aquela luta, ele sabia que era em favor da mulher que ele amava. Mesmo sendo enganado, ele não é, desistiu. E tem muitas pessoas que desistem aí no meio da caminhada, seja em qual área for, por muitos poucos problemas. E nós precisamos, então, logicamente, entender isso na nossa vida. E você procure sempre, né, olhar para o dia de amanhã, mas olhar com esperança. Amém? Porque a Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus, um dia faz menção a outro dia. Então você procure olhar, não é, sempre com esperança para o dia de amanhã, mesmo que hoje a situação não esteja muito legal para você. Mesmo que hoje você possa estar vivendo um momento confuso na tua vida, não é? E isso aí às vezes está na tua vida espiritual, pode estar aí na vida profissional, emocional, no casamento, enfim, né? No relacionamento familiar, de uma forma geral. Hoje pode estar um pouco confuso, um pouco embaraçado, mas procure olhar para o dia de amanhã, mas olhar com esperança, saber que o Senhor nosso Deus, amados, Ele resolve todas as coisas na nossa vida. Amém? Então os que têm esperança, amados, eles vão sempre trabalhar assim. Sempre trabalhar assim. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim, ó. Agora ele vai dizer assim, ó. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós cremos que Deus, junto com Jesus, trará em sua companhia também os que dormem. Então a esperança nossa, amados, vejam que nossa motivação hoje é assim, olha que coisa bacana, ó. Nós falamos a respeito do arrebatamento. E o arrebatamento, amados, é para a igreja de Jesus Cristo, mas ela é para os vivos. Deus não vai arrebatar mortos. Deus vai arrebatar vivos. Então, você está vivo?
você faz parte desse contexto aqui, ó. Quando você ler sobre o arrebatamento, quando você ouvir sobre o arrebatamento, você diga: eu estou presente, eu faço parte disso, eu estou vivendo este momento do Evangelho. Amém? Isso que está escrito no Evangelho, nós os que ficarmos vivos, é tempo presente, a Bíblia está escrito aqui, ó. Então quem está vivo aqui? Você está na rota justamente do arrebatamento. Se acontecer amanhã, depois, nós estivermos vivos, nós vamos fazer parte, amados, desse evento, dessa história. Então, vejam bem, você crê e você espera, não é? Portanto, você tem que viver isso. Viver isso. Tem que ser algo na nossa vida assim, ó, vai me trazer emoção, vai me produzir alegria, vai me trazer uma satisfação, não é? Uma baita de uma satisfação na minha vida. Por quê? Porque eu faço parte disso. Amados, Jesus Cristo falou, ó, Abraão esperou muito por isso. Esperou por ver aquilo que vocês estão vendo. Ele estava falando de discípulos, não é? E não viu. Então, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Amém? Então, amados, muitos dos nossos irmãos que morreram em Cristo, significa morrer crendo com a sua fé voltada para o Evangelho, para as promessas de Deus, eles não vão viver, passou-lhes a oportunidade de viver o arrebatamento da igreja, mas a minha e a sua oportunidade ainda está no tempo presente. Amém? Por isso, quando o diabo vier trazer tristeza para a tua vida, lembre-se do arrebatamento da igreja. Ah, mas o que tem a ver, bispo? Que isso? Estou lotado de isso, aquela tudo lá com as coisas do dia. Marta, está buscando isso é bom, não é? No auge, glória, isso é muito bom. Mas Marta, tem uma coisa que Maria escolheu e eu vou lhe dizer para você, Marta, é a melhor parte, hein? O que Jesus estava dizendo, que você pode buscar, lutar pela conquista aqui nas coisas terrenas, amém? Isso faz parte, nós temos as promessas de Deuteronômio 28, tem uma baita de uma promessa gloriosa para a nossa vida no tempo presente, aqui na terra, no dia a dia, mas a melhor parte, amém? Melhor parte, é de estar por vir, e nós não podemos ligarmos isso para o mundo, amados. Nada, nenhum valor aqui da terra, entendeu? Ele pode superar o valor da nossa fé, da nossa crença. E o arrebatamento da igreja, amados, é algo bem presente, não é? E dentro do texto a gente vai falando todas essas coisas. Mas o que ele diz assim, olha, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Esse é algo, amados, que, assim, olha, é o princípio de todas as coisas. A ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus em Cristo Jesus, Deus, aliás, assim, ó, Ele encerrou e iniciou todas as coisas em Cristo. Então você vê as colocações de Cristo. O primeiro e o último. Não é? Eu sou e o ômega. O princípio e o fim. O princípio e o fim. Raul Seixas falou que Satanás era o princípio, o meio e o fim, não é? Na música dele. A Jesus Cristo falou, eu sou o princípio e o fim. Ou seja, nele se encerra todas as coisas. E se inicia todas as coisas. Tanto é, mas que o nosso calendário é 2000 anos antes de Cristo e 2000 anos depois de Cristo. Então, ele é o centro. Amém? Nele se encerra e nele se inicia todas as coisas. Então, se cremos que Cristo ressuscitou, amados, quando você olha para essa parte da Bíblia, você vai entender assim, olha, antes de Jesus Cristo, antes de Cristo ali, da ressurreição de Cristo, olha, todos os que morreram, todos, eles dependiam da ressurreição de Jesus Cristo. Todos os que morreram na promessa e na esperança do Messias, da semente da mulher lá do Gênesis,
vai brotar de ti, mulher, uma semente que vai pisar a cabeça da serpente. Todos aqueles que esperaram, que aguardaram essa promessa do Senhor, eles adentraram no mundo espiritual através da morte. Você entra lá através da morte, e eles aguardaram num lugar chamado, cadê os teólogos? Sheol, ou Hades, né? Hades. Então, vejam bem, essa é a famosa sala de espera. E essa sala de espera, amado, isso aí assim, ó, é um lugar que ficou em evidência para que esses homens alcançassem a promessa de Deus, para que elas se cumprissem a salvação na vida deles. Eu estou falando, aqueles nomes conhecidíssimos, Abraão, Isaac, Jacó, José, e vai colocando aí os nomes conhecidíssimos, não é? Todos eles aguardavam a vinda do Messias. Mesmo lá agora nessa condição, ninguém subiu aos céus, senão o Filho do Homem que está no céu. Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz assim, que Jesus Cristo, ele desceu às partes mais baixas. Desceu às partes mais baixas da terra. Não é? Pregou para os espíritos em prisão. Vejam bem, as partes mais baixas da terra. Pregou para os espíritos em prisão. Subindo agora ao alto. Subindo ao alto. Aí você vai lá em Atos 2:10. Aonde ele estava? Soltas ânsias da morte e não puderam conter o Filho de Deus. E ao terceiro dia, Deus chamou seu Filho à vida. É a ressurreição. Então, nesse dia, Cristo subindo ao alto, diz a Bíblia assim, ó, agora ele leva cativo em seu domínio o cativeiro, os que estavam aguardando. Então, vejam bem, ó, pregaram os em prisão em situação e levar ao alto cativo, ou seja, no seu domínio, o cativeiro é outra situação. Cadê esse versículo, hein, pastor? Não, Pedro não. Ou é Efésios? Acho que é Efésios. Ele leva ao alto cativo o cativeiro. Só pegar na concordância aí, cativeiro, aí que nós já vamos achar ele. Ele leva, amados, cativo o cativeiro. Então, o que é pregar aos espíritos em prisão? Todos aqueles que não aguardaram na promessa, não creram. Não creram. Amados, ninguém será condenado inocente. Pregar aos espíritos em prisão foi justamente lá nas partes mais baixas, dentro do inferno, aonde ele se apresentou como Messias, como livramento, como a promessa de Deus, porque até então, nesses corações, Deus era mentiroso, promessa não existia. Se não tem uma promessa de um livramento, então não há razão de sofrimento. Deus, ele é justo. Amém? Efésios 4:8, bota na tela aí para nós. Ó. Amados, então essa é aquilo que Jesus Cristo fez quando da sua morte. Agora diz, ó, subindo ao alto leva cativo o cativeiro. Deus é tempo presente. O que ele diz àquele ladrão que estava crucificado do lado dele? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Está vendo? Esse lugar aí, ó. Jesus Cristo subindo ao alto, leva cativo o cativeiro. E a alma desse cara estava lá já. Já foi, a promessa de Deus já está cumprindo. Jesus Cristo já está indo ao paraíso, que agora sim é no alto. Mas não tem nada a ver com o paraíso de Adão, viu, irmãos? É um lugar de descanso, não é? Aonde os mortos em Cristo aguardam o despertar. O apóstolo fala aqui, ó, dada a voz de Deus, o mesmo Deus descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo, autoridade,
trombeta de Deus. Os mortos ressurgirão primeiro. É deles. A primícia agora é deles. A ressurreição é para os mortos em Cristo Jesus. O apóstolo falou, mas se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, cadê? Por isso foi dito, o alto relativo, cadê o 7? Vê se o 7... Mas cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo, conforme está escrito. Tá certo. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e agora ele dá dons aos homens. Ao passar também por aqui, amados, distribuiu. Amém? O que significa deu dons aos homens? Então ele não tinha dado dons aos homens? Não, amados. É o resultado da ressurreição de Cristo. Todas as promessas de Cristo, amados, só se tornaram verdadeiras porque estavam vinculados à sua ressurreição. Amém? Porque estavam vinculados à sua ressurreição. Então, acha aí aquele versículo lá em Hebreus, acho que é Hebreus 10. No princípio do livro está escrito de mim, eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, tira o primeiro, estabelece o segundo, e nesta vontade é que temos sido santificados, tal. 10:9, Hebreus 10:9, bota aí para mim, Beto. Então, amados, vejam que o que Cristo está... Beto não, é o... é o... pilha contrário. Agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Que é isso? Eu sei, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. Também. Mas o sentido é outro. O versículo 8, não é? Está escrito assim, no princípio do livro está escrito de mim. Aqui, amados, é o concerto, sacrifícios, ofertas, holocaustos, orações pelo pecado não fizeste, nem neles te alegraste, os quais se oferecem segundo a lei. Não se alegra disso. Não faz a realidade de Deus agora, acabou. Depois você dá uma lida no texto todo lá que você vai entender. Só que agora, o que acontece? Tira o primeiro. Quem é o primeiro? Primeiro é a lei, primeiro é Adão, primeiro é o conserto Adão, primeiro é a desobediência, primeiro é a desobediência, amém? É o conserto da desobediência, da rebeldia, da resistência, da infidelidade, da descrença, da mão, da morte. Esse é o primeiro conserto. E agora estabelece o segundo. O segundo foi lá na Santa Ceia. Este é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue de uma nova e eterna aliança. Tira a aliança de morte, coloca a aliança de vida. Aliança de morte pela obediência, aliança de vida pelo sangue de Jesus Cristo. Mas tudo isso, amados, precisava da ressurreição. Precisava da ressurreição. O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, não escreve? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por isso todos quantos dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, acabou, amados. Não tem história, não tem cristianismo. Vira mais um conto bonito. Um livro bonito, nossa, a história de um cara aqui que fez um monte de peça tal. Mas, mais uma religião na face da terra. Seus líderes, seus criadores, seus fundadores, todos pereceram com suas filosofias, com suas ideias maravilhosas, com seus conselhos maravilhosos, com tudo aquilo de bondade, de fidelidade que eles tiveram e que eles levaram, todo o conceito que eles trouxeram para o ser humano, toda a ajuda que eles empreenderam, todo o esforço que eles puseram. Todos eles estão lá em suas sepulturas e apenas o que está fora da sua sepultura são as suas lembranças, seus memoriais
e a sua fotografia. Porque o resto está lá dentro. E está escrito aqui jaz, data tal e data tal. A história de Jesus Cristo, amados. O cristianismo pegou essa força. E o cristianismo, não é? Por causa da ressurreição de Cristo. Então, se nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou. Amém? Esse é o grande. Alguém tinha que vencer a morte. Alguém tinha que vencer a morte. Não é? Então a Bíblia diz que pelo pecado de um homem, a morte entrou no mundo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia. Aleluia. Olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A pregação também é vã. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou. Se é certo, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda permaneceis nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E o apóstolo Paulo falou, todos quantos dormiram em Cristo, Deus os trará com Ele. Deus os trará com Ele. Mas ele está falando aqui, ó. Mas isso tem que ser uma verdade. Porque se não for uma verdade, o resto, amados, está tudo em volta disso. Então vejam que a ressurreição de Cristo, essa é. E a luta do inferno foi justamente para que Cristo não ressuscitasse. Então diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo não escreveu lá no licença? Não há esperança, diga assim, eu Falando isso, chama tua atenção, por quê? Por causa daquele que está incutido dentro de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Versículo 21, ó. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quem trouxe a morte? Adão, concerto de morte. Um homem pecou, todos pecaram, mas um homem obedeceu a Deus. Sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E na forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exalta soberanamente e lhe dá um nome sobre todos os nomes. E diante desse nome, todo joelho sobrará. Toda língua confessará que Ele é Senhor nos céus, na terra e embaixo da terra. Todos os lugares o glorificarão. E tem gente que não dá glória a Deus. Quando Jesus Cristo desceu aos infernos, as partes mais baixas, que Ele entrou no inferno, amados, todo mundo deu glória. Todos deram glória. Todo. O inferno glorificou. Todos se dobraram diante dEle. Porque é o grande rei. Ele é o Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, e Ele é reconhecido. Por isso que Satanás teme e treme diante do nome dEle. Por isso que os demônios fogem, se afugentam. Por isso que aqueles que trazem a destruição através das trevas, no nome de Jesus Cristo, são repreendidos.
Por causa que Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Amém? Aleluia. Então a morte também veio por um homem, veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22, por gentileza. Porque assim como por um homem, em Adão, foi o 22 que eu pedi? Foi, né? É o seguinte lá. É que quando muda ali fica difícil, irmão, para quem não... Visão aqui é terrível. Assim, pois como em Adão, isso aí mesmo. Porque assim como em Adão todos morrem. Está vendo, irmãos? Do mesmo modo em Cristo, todos serão o quê? Oh, glória a Deus. O primeiro homem foi feito alma vivente. O segundo homem foi feito espírito vivificante. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Então todos serão vivificados. Aleluia. Louvado seja Deus. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, ele entregará o reino ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, milênio. E o último inimigo a ser destruído é a morte. É a morte. Amados, também estamos na rota da morte. Faz parte. Tenho que te dizer isso. Não vim aqui pregar prosperidade. Estamos também na rota da morte. Os nossos irmãos que morreram, por isso que eu falo para vocês, alegre-se quando você ouvir a palavra arrebatamento. Porque a morte ainda não te venceu. A morte ainda não te venceu. O último inimigo a ser vencido é a morte. E depois eu vou ler um trechinho para vocês, você vai ver que bacana. Cristo já venceu a morte. Solta as ânsias da morte. Atos 2, 9 e 10. Não puderam deter, né? Os grilhões, tem uma tradução que fala grilhões, né? As prisões eternas. Não foi possível. Não foi possível que elas o detessem. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim, olha, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, amados. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você invoca. Esse é o Deus que abriu o culto aqui hoje. Aleluia. E glorificou o nome dEle. Esse é o Deus o qual invocaram o nome para orar pela família. Esse é o Deus que nós invocamos a presença dEle aqui nessa noite. Amém? E esse é o Deus que disse, onde estiver 2 ou 3 que se reúnem em meu nome, eu me faço presente. Sabe por quê, amados? Por causa da honra do nome dEle. Por causa do poder do nome dEle. Quantas vezes Deus disse assim, ó, por amor ao meu nome. Não por méritos de alguém. Não por condições de alguém. Mas somente por amor ao nome dEle. Aleluia. Então, quando se invoca o nome de Deus, quando você falar o nome de Jesus, saiba o que é que você está falando. O que é que você está... Qual é essa força? Qual é esse poder? O Evangelho de João, capítulo 4. Jesus Cristo conversa com a mulher de Sia. E ele diz, conhecerás o dom e quem é
existem muitos que Deus está falando com eles, mas eles não o reconhecem. O boi, diz Isaías, conhece o seu possuidor. O jumento, a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não me conhece. Não me conhece. Então, amados, Jesus Cristo destruiu. Já venceu o último inimigo. Ele está vivo só para nós ainda, até que se cumpra os tempos. Mas, se nós ainda não fomos vencidos pela morte, e estamos na rota dela, só venceremos através do arrebatamento. Se formos vencidos pela morte, temos uma esperança, a ressurreição de Cristo. Porque morremos, amados, em Cristo. Morremos naquele que Deus trouxe dos mortos. Morremos naquele que Deus o ressuscitou. E a Bíblia diz assim, ó, e Deus tornará a trazer com ele. Amém? Mas o interessante é que no próprio livro aqui de Coríntios, deixa eu ver aqui, capítulo 15, versículo, olha aqui, ó, versículo 54. E quando este corpo corruptível, 1 Coríntios 15, 54, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Então, amados, quando do arrebatamento da igreja, o mortal se revestirá da imortalidade. E o nosso último inimigo estará vencido. Estamos na rota dele. Mas ela que não tome cuidado com a gente, não. Aleluia. Porque se o arrebatamento vier, aleluia, ela já era. Sabia disso? Agora, amado, você volta lá no primeiro versículo que nós lemos lá. Não quero que sejam como os demais que não têm esperança, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais. Diga assim, eu sou feliz. Amém? Aleluia. Porque, amados, espiritualmente essa é a nossa história. Fisicamente, cada um está vivendo a sua história aqui de humanidade, de vivência e existência aqui nessa terra. Cada um está vivendo a sua história. Mas espiritualmente, amados, esse é o caminho. Não há outro. Amém? Então, se cremos que Cristo morreu, está aqui, ó, e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram em Cristo. Abre a tua Bíblia aí em Lucas. Lucas o que agora, hein? Esqueci. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê lá o rico e o Lázaro? O rico e o mendigo. Está aqui, ó, Lucas 16. Lucas 16, 22. Bota na tela aí. Morte. Amados, todos nós, quando morrermos, vai se cumprir assim, ó. Do pó viestes, ao pó tornarás. Certo?
do pó vieste, ao pó tornarás. O espírito volta para Deus. O Senhor vai requerer o espírito. Tá bom? Então, isso não tem como mudar. O corpo vai para a terra. No arrebatamento, ele é transformado. Tá bom? Mas morreu, enterra. Mas morrer afogado. Pelo menos fica úmido um bom tempo, né? Mas está cumprido. O espírito volta para Deus. Certo? Então vejam bem. Na nossa morte física, quando eu e você, né, morrermos, nós vamos entrar no famoso portal da eternidade. Certo? Então imagine que isso aqui, ó, seja o limite da existência da vida física aqui. Daqui para lá é o plano da eternidade. Quando eu morro, eu faço isso, ó. Eu passei para o plano da eternidade. Certo? Ao morrer, eu passei para o plano da eternidade. O espírito, a alma e o espírito. O corpo já embaçou. Bom, agora lá é que se define. Lá é que se define. Só que assim, ó, lá, quando você entrar, é assim, ó, direita e esquerda. Vinde a mim, benditos do meu Pai, que fizeram a minha vontade, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois que, né, houve a desobediência, aquelas coisas e tal. Então lá se define assim, ó, para o alto, que a Bíblia diz que o caminho do entendido é para o alto, para que se desvie do caminho de baixo, caminho da destruição. Então, quando se entra no plano da eternidade, diz assim, olha lá, ó, veio a morrer o mendigo. Morreu. Passou no portal. Posso passar só eu por causa do microfone aqui, ó. O microfone tem que ficar. Agora já pode ir, né? Heribeiro. Veio a morrer o mendigo. Entrou na eternidade, olha lá, ó, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ali, amados, está a condição do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Esse aí, seio de Abraão, é justamente o lugar aonde, vejam bem, ó, quem está contando essa história aí? É Jesus? Então ele está falando do quê? Ele está falando do, como chama lá? Sheol. O seio de Abraão. O lugar aonde o justo vai. Aonde eles creem. Por isso é chamado seio de Abraão. Não é? Que nós entendemos como a sala de espera da ressurreição de Cristo. Por quê? Foi levado lá? Porque Cristo ainda não morreu e ressuscitou. Então, amado, tudo então é cumprimento ainda. Nada se definiu. Ainda se está para definir. Aí quando você vê a luta de Cristo, lá no monte onde ele soa sangue, não é? Onde os seus poros se dilatam, ele entra naquele estado de êxtase por causa do sofrimento do pecado, porque ele estava num corpo humano, e ele começa a transpirar sangue. E a luta que ele estava enfrentando lá, para que ele não vá para a cruz, não haja ressurreição. Lá na cruz, a luta para que ele descesse da cruz. Às vezes você está na rota de uma grande bênção, e o desafio vem numa forma de zombaria, e numa forma de fazer com que você tente provar alguma coisa, e você não precisa provar nada para ninguém. Você só tem que confiar em Deus. Amém? Lembre-se disso. Você não precisa provar nada para ninguém, você só precisa confiar em Deus. Desce dessa cruz para que creiamos, não preciso provar para você.
Só preciso confiar em Deus. Então, morre lá o mendigo e vai para o seio de Abraão. Ponto e vírgula. Cadê os meninos da escola? Explica para mim, por que ponto e vírgula? Dentro de uma oração se encerra, mas continua, não é? Com o mesmo contexto. Olha lá. Ó. Morreu também o rico. E foi? Ó, esse sepultar aí, não misture ele com o seio de Abraão. A sepultura tem um significado diferente, né, para o judeu. Tem um significado diferente. E o significado é aí, ó. Pula o próximo para mim, 23. Viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio? É 23, né? É isso? Foi sepultado. 23. Olha lá, ó. É Sheol. Sheol Hades. Sheol Hades. Não, aí não é céu. Aqui não é céu, não. Oi? É Dessala, olha que bacana. Não é paraíso, não é céu. Aqui não é. Ninguém subiu, não sobe. Não sobe ainda, não. Então, amados, vejam que, ó. No Hades, ergueu os olhos. No Hades, ele ergueu os olhos. Então, vejam bem a subdivisão, onde eles estavam. O seio de Abraão está acima do Hades. Certo? Tá? Que é chamado, o pessoal chama de paraíso. Não tem nada a ver com o paraíso de Abraão, não. Tá? E vai se diferenciar do paraíso a qual Cristo leva os mortos. É outro paraíso. Esse aí, amados, ó, não é no céu. Não é no céu. É abaixo da terra. Tá bom? É o paraíso e tal, mas é uma espécie de sala de espera. Está aguardando uma ordem, uma determinação. Aguardando a ressurreição de Cristo. Bom, tudo bem. Só que o outro, olha lá, ó, ergueu os olhos, a condição dele. Então, assim, ó, no seio de Abraão e o outro em tormentos. Então é assim, amados, morrer em esperança e morrer sem a esperança. Aí as pessoas dizem assim, olha, mas ainda tem mais uma oportunidade. Pode ir lá para o expurgo, depois de algum tempo fica lá, vai expurgar os pecados, essas coisas e tal, e depois, amados, então para que Jesus? Vamos tudo lá para o purgatório. Vamos arrebentar tudo aí que os caras arrebentam também. Vamos entrar na dança, para que obra de Cristo? Se o expurgo resolve o meu problema. Ou não é assim que eu devo pensar? Eu posso pensar de outra forma. Mas se Deus permitiu que Jesus viesse ao mundo, amados, é porque tem um motivo. E eu vou te explicar o motivo para você. Daqui a pouquinho. Lázaro, aliás, estando ele em tormentos, viu ao longe Abraão. E a Lázaro no seu seio. Ele não estava vendo a Abraão. É que ele, como judeu, só Abraão. Em lugar desse, sou o Deus tipo da fé. A formar. Então, justamente Abraão, porque ele não conhecia ele. Não sabia quem era. Sabia que era o pai da fé. E pela sua fé em Abraão, né, todos que são da fé, são de Abraão e tal, ele também fazia parte disso. Porém, a sua conduta aqui na terra fez com que as coisas acontecessem de forma errada e ele foi para lá. Então vejam que essa é a condição, ó. Esse é o portal. Quando a pessoa morre, ela entra no portal da eternidade, ela vai estar eternamente condenada ou eternamente longe de Deus.
São dois caminhos, amados, que nunca mais se encontram. Nunca mais se encontram. Nunca mais. O ímpio terá uma oportunidade. O tempo de decisão é aqui, meu irmão. É aqui. Por isso que aqui você passa a luta, por isso que o diabo te tenta, por isso que ele, sabe, vem com tudo aquilo para cima da nossa vida. Vem trazer confusão. Vem fazer a gente se rebelar contra Deus. Vem fazer a gente resistir às coisas, às autoridades na terra. Vem, sabe, ele vem para criar confusão. Por quê? Porque ele sabe que é aqui que se decide, porque depois que passar para lá, meu irmão, acabou. Passou para lá, acabou. Dá uma olhadinha, ó. Baixa aí para mim, põe o 24 aí. Então, clamando disso, Pai Abraão, tem misericórdia, manda Lázaro mole na água, a ponta do dedo, me refresque na língua, porque tentado. Diz, porém, Abraão, filho, lembra de que recebeu na casa do momento, agora, porém, que ele está consolado e você, então, de tudo, 26, está um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Acabou. Acabou. Está vendo como nunca mais vão se encontrar? Nunca mais vão se encontrar. O justo e o ímpio vivem junto aqui na terra. Não herdam juntos a herança da eternidade. Porque passa da eternidade com Deus. Tem que acho do sol e eternança. Quem chamar você de crente,
Todo-Poderoso. E é Ele que veio aqui buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Ele veio fazer esse trabalho. Então, para de cutucar Deus quando você se autodenigre, quando você se autocomisera, quando você acha que você é uma Maria mole na vida e que você é incapacitado, que não dá nada, e ainda soma-se os valores, que Deus também não me ouve, Deus me ajuda, Deus é o que. Cuidado com isso, meu irmão. Deus deu o melhor, porque você é precioso aos olhos de Deus. Amém? Então não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te enganar. Estou passando luta, estou passando problema, enfrentando dificuldades, mas eu tenho o meu valor diante de Deus. E o meu Redentor vive e Ele vai se levantar a meu favor. Hoje eu sofro, choro, mas amanhã eu glorifico, dou glória. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós cremos também que Deus nos ressuscitará com Ele. Aleluia, para aquele grande dia. Amém? Depois nós vamos falar a respeito da trombeta, a respeito do arrebatamento, do fato em si, a respeito da transformação de corpos e a respeito também da forma corporal, que é uma curiosidade imensa. Todos nós queremos saber. E eu busquei bastante isso de Deus. E lendo a Bíblia, orando ao Senhor e tal. Está tudo esclarecido, amados. Está tudo ali. Deus não escondeu nada de ninguém. Tá? E a gente vai ler, vai rever e vai ser uma bênção de Deus em nossa vida. Aleluia. Eu não quero que ninguém aqui tenha dúvida. Se alguma dúvida paira no seu coração. Não estou falando incredulidade, amados. Dúvida muitas vezes é por falta de conhecimento, de entendimento. Aí gera dúvida no nosso coração. Não é? Mas se você sente um pouquinho de insegurança quanto à salvação, ou seja, quanto às coisas da eternidade, as coisas futuras, isso te incomoda, isso te preocupa, te deixa com medo, você precisa receber oração. Porque o Espírito de Deus não pode te amedrontar. Pelo contrário. Deus não deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, de ousadia. Tá? E às vezes aí Satanás está tentando enganar seu coração. Então você não vai embora daqui sem chamar um pastor, um presbítero e falar: ora por mim, irmão. Tenho uma insegurança no meu coração. Não é? Muitas vezes bate umas dúvidas, bate uma insegurança, e eu fico com medo, preocupado. Não é? E aí vem uma pregação, me arrebenta inteiro. Não é assim. A palavra de Deus é para edificar. Amém? Não é para assustar, não é para matar ninguém. A palavra de Deus é contra o pecado e a favor da vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome poderoso de Jesus, nós glorificamos e exaltamos a Ti, meu Pai amado, por causa, Senhor Deus, aleluia, Pai, do Teu poder, da autoridade do Teu Espírito, meu Deus, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor já preparou todas as coisas para nós, e o Teu nome seja grandemente glorificado, meu Deus querido, nós cremos, ó Senhor Deus, aleluia, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, por isso, Senhor, esperamos, ó Pai amado, a volta de Jesus, ó Pai, e esperamos também a ressurreição dos mortos. Nossa fé, Senhor Deus, ela transcende o tempo presente, meu Pai amado, aleluia, e nós glorificamos a Ti. Tira toda dúvida dos corações, tira toda insegurança, meu Pai amado, no nome poderoso do Senhor, ó Deus querido, e nós exaltaremos a Ti, que a Tua mão gloriosa, poderosa, Senhor, esteja estendida, Senhor, de uma forma bendita, meu Pai amado, aleluia, Senhor, e tudo seja para a glória do Teu nome. Fortalece os corações dos Teus filhos, fortalece, Senhor, os pés dos Teus servos, ó Pai amado, aleluia, dá-lhes, ó Senhor Deus, a bênção dos céus, Senhor, em nome de Cristo Jesus, coloca em nós a alegria do arrebatamento, a alegria, Senhor, da ressurreição, a esperança que se renova cada manhã, meu Pai amado, aleluia.
e tira, Senhor, da nossa vida aquilo que nos incomoda, aquilo, Senhor, que traz para nós o pecado, a infidelidade, a resistência. Quebra tudo isso da nossa vida, meu Pai amado. Estamos na rota do arrebatamento, Senhor Deus, aleluia. Esperamos em Ti, aguardamos a bem-aventurada esperança, o aparecimento na glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a transformação dos corpos, ó Pai, o revestimento da imortalidade, meu Deus querido, aleluia. Aguardamos o novo céus e a nova terra, em nome de Cristo Jesus. Renova o teu filho, renova a tua filha, renova a esperança do teu povo, e nós exaltaremos a Ti, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. A hora que nós estávamos orando pela pastora Regina, eu passei o torpedo para a pastora Elizabeth, que ela está lá hoje com a pastora Regina, ela vai ficar lá com ela à noite. E eu perguntei sobre a pastora Regina, ela diz assim, ó, está tudo bem, e amanhã, não é, ela já começa a fazer movimentos, a andar. Tá bom? Já o médico já vai lá e já vai liberar para ela já começar aí a dar os primeiros passos, já andar tudo direitinho. Amém, igreja? Louvado seja Deus, o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Boa noite, a paz do Senhor te ama em Jesus. Amém? Os pastores e os presbíteros aqui, rapidinho para a gente